Fala, atleta, como é que você tá? Tudo bem? Vamos lá, vamos entender aqui, fazer a avaliação do que eu fiz ontem, como foi isso, meu diário de trade, né? E isso que está sendo muito importante para poder fazer com que eu evolua no dia a dia. Se você não faz um diário assim, eu te aconselho a fazer, porque isso vai te mostrando e vai te dando o norte, tá gravado, né? Você consegue entender e analisar de fato o que aconteceu, como você fez, o que você fez, como você estava e tomar decisões, né, para o próximo dia. Bom, ontem nós terminamos basicamente assim, né, com esse resultado aí, ó, mais ordens positivas do que negativas. Mas vamos lá, antes de falar sobre, deixa eu rodar a vinheta. Boa. Então é isso. Basicamente aí, nós tivemos um dia ontem positivo, né? Um dia, pô, bem pequeno, R$ 40, mas pensando que o quê? Pensando que o nosso capital também é um capital pequeno. Então nós temos um capital aí, nós tínhamos R$ 2.300, né, de capital, e o capital nós tivemos dias de fúrias aqui, ó, os dias do hospital que eu perdi lá como dia de fúria, e nosso capital hoje está em R$ 360, então capital pequeno, então o resultado dele também é pequeno. E inclusive eu tive percas, né? Então se eu analisar aqui, ó, o resumo, eu tive aí um lucro bruto de R$ 180, só que eu tive perca de 140. Eu tive que correr atrás do prejuízo, né? Então, pra você ter uma ideia, olha só, eu tive 62% aí de operações vencedoras, mas eu fiz bastante operações pequenas porque um contrato só. Então eu fazia uma operação, pegava um pouquinho, fazia outra operação, pegava um pouquinho, fazia outra operação, pegava um pouquinho, como se estivesse girando um contrato ali, porque de fato não dava para poder ficar fazendo muita coisa. Bom, fizemos uma operação no início da manhã, né? Fiz uma operação no início da manhã, deu horário aqui às 9h07, assim que abriu o segundo candle ali. E essa operação ela me deixou negativo porque o candle fechou abaixo dos 50%. E aí eu fiz uma outra operação às 9h40, que essa operação ela me deixou mais negativa ainda, que foi essa operação aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo sem sumir aquilo ali. Não, não tem jeito, né? Mas enfim. Eu tirei uma foto, capturei a tela aqui para poder mostrar ainda. Então eu fiz essa operação aqui, ó, às cadê? 9h40 da manhã, 23 minutos de operação, que eu comprei no 501 e aí o preço, né, foi sair no 490. Então eu comprei aqui, ó, no 501, cadê? Comprei no 501. Comprei aqui, ó. E aí o preço me tirou. Então isso foi às 9h40 da manhã. Foi aqui, mais ou menos aqui, ó. 9h35, 9h40. Foi exatamente aqui. E aí, essa operação ela andou quantos minutos? 23 minutos. Me tirou preço de venda 1.490. 490, 490. Ela me tirou aqui, ó. Na verdade, eu comprei nesse candle aqui. E nesse mesmo candle ela foi lá e me tirou e voltou. Então, a minha análise de compra estava certa aqui, só que esse candle balançou demais, me tirou e subiu lá. Enfim, ele me deu um olé aqui e subiu. Então eu comprei nele e um candle só me balançou aqui e me tirou e voltou tudo, né? Enfim, eu precisei sair da operação. Então foi um candle que eu comprei. Na verdade, eu comprei foi por aqui, gente. Ah, tá certo, olha lá. A operação foi 9h17, tá? Então olha só o que aconteceu. Eu não comprei aqui. Eu comprei aqui, ó. 9h17 mais ou menos eu comprei aqui, ó. E aí, acreditando que ia bem aqui, ó, no 510, aonde veio de fato. Só que ele veio 10h15. Então o que ele fez? Me tirou e aí ele subiu lá. E aí no meio disso aqui eu fiz mais algumas operações e saí, porque aí depois eu entrei comprado de novo no 493, ele me tirou no 490, eu entrei no 493, me tirou aqui, eu entrei no 493
E aí eu surfei um pedacinho. Só que como eu tava negativo, eu surfei um pedaço, peguei 6 pontos. E aí eu surfei outro pedaço e peguei. Depois do 493 eu comprei no 504 de novo. E aí eu comprei aqui no 504, comprei mais uma vez aqui e ele me tirou lá no 511. Então eu comprei no 504 e ele me tirou no 511. E aí me deu mais alguns pontinhos. E depois eu fiz algumas operações de venda, porque eu vi que você quer um topo, e aí eu vendi mais ou menos aqui, ó, às 11 e pouquinho da manhã, 11h12 eu fiz uma venda aqui, e aí vendendo aqui, eu acreditava que era um topo, só que ele veio aqui e bateu no topo, eu falei, nossa senhora, e aí ele me desceu, só que eu tava negativo, aqui ó, nesse momento aqui, ele veio pagar um ponto que eu tinha bem aqui, exatamente aqui, mas aí o que acontece? Um contrato só. Você vai ficar segurando esse balanço, né? Eu segurei balanço pra caramba aqui, e aí ele ficou lateral aqui de 9h40 até 10 e até 11 horas, depois ele andou tudo, né? E aqui ele andou 22 pontos, aqui também ele tinha andado 20 e poucos pontos. E aí aquele negócio, o que eu cheguei à conclusão, talvez esperar aí pelo menos uns primeiros 15 minutos do mercado, deixar ele dar uma balançada, deixar ele dar uma chacoalhada. Por quê? Eu analisei ontem, né? Tô analisando a estrutura do preço, que é a estrutura de um candle aqui. Então, fez uma estrutura de preço aqui. Porém, eu não estava analisando a estrutura do movimento. Então, por exemplo, esse movimento que ele fez aqui inicial, ó, se eu colocar aqui um indicador de topo e fundo, por exemplo, esse movimento que ele fez inicial aqui, ó, foi um movimento de alta, certo? E aí o que ele fez? Ele fez um movimento de alta, né? E aí ele veio aqui no 50% desse movimento e continuou. Simples assim. Deu a continuidade dele. Se eu botar a projeção aqui, ó, a minha compra seria aqui. Compra aqui. O stop seria 7 pontos aqui, né? Mais ou menos. E aí buscaria, né, o 150 aqui, que daria 20 pontos aqui. Então só no 100% já daria 10. Sem nem calor, né? Porque foi a hora que ele tocou aqui, ó. Aí ele deu um calorzinho aqui, mas fechou acima. E aí ele foi para lá. E sem falar que a estrutura ela é mais forte do que o movimento, né? Então o que ele fez? Olha só. Aqui, se eu olhar o movimento passado, que foi um movimento de queda, que ele jogou o preço para baixo aqui, ó, na abertura. Deixa eu fazer a análise junto. O que ele fez? Ele veio no 50% desse movimento, voltou, não quis romper de primeira, né? Não quis romper lá, ó, inicialmente. E ele falou assim, peraí, vou voltar. E aí ele voltou 50% dele aqui e falou, pô, agora eu vou lá em cima. Mas também não rompeu, foi romper isso depois. Foi quitar esse movimento aqui, ó, que era o movimento de alta dele, foi quitar esse movimento aqui depois. O movimento que rompeu, deixa eu voltar aqui. O movimento que rompeu esse 50% aqui foi esse movimento aqui, ó. Topo. Posso considerar esse movimento. Pronto. Foi onde ele foi pagar, olha lá. No final do dia. Se eu só comprasse aqui e entregasse lá, daria quantos pontinhos? 28, 29 pontos. Eu poderia comprar aqui, vender um pouquinho, comprar de novo, vender mais, comprar, enfim. Aí é outro jogo. Mas o importante é a análise está sendo feita de forma correta. Talvez aí a questão do número de contratos, o emocional também, porra, é desafiador você ficar um contratinho só e segura, aí ele fica 7 pontos e volta tudo, né? Então, tô entendendo ainda, tô pegando o jeito aqui de montar esse operacional para que de fato a gente consiga ter um resultado positivo, né? Mas é isso. Inicialmente, foi um dia bom, foi um dia lucrativo. E aí já fechei o dia aí positivo, isso foi muito legal. Consegui de fato ter um resultado ok, né? E conseguir chegar onde eu tô querendo chegar aí com o trade. Bom, não foi a quantidade de operações que eu queria fazer, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 operações, né? Dessas 8, 5 operações foram positivas, uma
ela foi no 0 a 0 e duas elas ficaram negativas. Só que essas duas negativas foi bem no início do dia. E aí, negativa no início do dia, poxa, já tem, aí você já tava ruim. Ficou pior, porque você tem que correr atrás do prejuízo no início do dia. Então, em vez de você correr atrás de um lucro, você vai correr atrás do prejuízo, né? Então, eu estou considerando talvez esperar um pouco mais, esperar aí pelo menos 2, 3 candles na abertura para ele formar uma estrutura mesmo. A gente pode ver que ele forma 1, 2, 3, formou uma estrutura. E aí depois eu mexer. Pode ver que se a gente voltar, cadê a próxima? Aqui, ó. 1, 2, 3, 15 minutos, ele forma uma estrutura, estabiliza e aí ele faz o movimento dele ali, né? Então pode ser uma possibilidade aí. Cadê? Ó, aqui ele vem, faz 1, 2, 3, 4, 5 aqui candles, né? 5, 10, 15, 20 minutos, 25 minutos, ele faz uma estrutura e aí ele começa um movimento real e a gente entende isso. Então talvez esperar um pouco mais aí para poder pegar uma oportunidade mais sólida, né? Uma oportunidade mais sólida para poder passar menos calor. Porque senão tem que ficar correndo atrás do prejuízo aí. E aí com um contrato não dá para poder colocar dois para poder acelerar e quando subir dá bom, né? Então ainda não dá para poder alavancar assim. Aí vamos lá. Foi um dia bom, eu considerei um dia positivo, né? Não porque eu recuperei o prejuízo, também lógico, mas principalmente porque eu soube o que fazer, né? E a gente está fazendo alguns estudos aqui e está dando cada vez mais certo. Fechou? Tamo junto. Até depois do fim. Espero que você tenha gostado. Se você quer aprender esse método, ele está aqui na descrição do vídeo. Está em e-book e também tem um webinar aí explicando passo a passo de como eu estou fazendo esse método aqui, como é que ele funciona. Talvez ele vai, se você tiver um emocional melhor que o meu, talvez ele funcione muito melhor para você. Já te adianto isso. Fechou? Abraço. Que você tenha um dia extraordinário. Se você gostou dessa análise aqui, deixa sua curtidinha aqui que vai me ajudar bastante. Fechou? Abraço e até mais.